Quero convidar a igreja para ler texto na Palavra de Deus nesta noite, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 25 e 26. Está escrito assim na palavra de Deus: Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu filho, com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é sempre boa para nós. E quando estamos meditando na palavra de Deus, ela por si só já nos traz o ensinamento que nós precisamos para a nossa regra de fé. E quando estamos meditando nela, o Espírito Santo também ministra aos nossos corações o seu ensinamento. Que a palavra de Deus, ela é o nosso guia, a nossa bússola, que aponta para a vontade de Deus, aponta para o céu. E sempre que estamos lendo a palavra do Senhor, é sempre bom ficar atento àquilo que o Espírito Santo, Ele quer transmitir para nós. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É muito difícil o homem humano chegar na profundidade que ela tem, principalmente quem tem a corda da caneca curta, como eu. Agora o Espírito Santo, ele ministra conforme as nossas necessidades. Sempre a palavra de Deus, ela é boa para nós. E esse ensinamento aqui, essa leitura que ele aqui, ela já é bem conhecida de todos nós, que foi uma pergunta que o homem de Deus, o profeta Eliseu, mandou a Geazi fazer a uma mulher de Sunem, que vinha para ele no Carmelo, e de longe ele percebeu que algo estava estranho na vida dela. Tinha alguma coisa de anormal na vida dela, que não era aquela época o costume dela subir ao Monte Carmelo, e também certamente o aspecto. E ele mandou o jovem ao encontro para perguntar se ia tudo bem com ela, se ia tudo bem com o marido dela e se ia tudo bem com o filho dela. E a resposta dela foi bem incisiva quando ela disse, tudo vai bem. E nós aprendemos aqui com esta mulher sunamita, aprendemos aqui com o profeta, o homem de Deus. Deus sempre quer que nós estejamos bem. Deus sempre quer que a nossa casa esteja bem. Uma vez, Davi mandou uma saudação para Nabal. Eu acho interessante aquela saudação de Davi, que a casa de Nabal, não a vida, a família em si. Nabal era um homem que não tinha paz, mas Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, ele mandou uma saudação interessante para aquele homem, quando ele disse assim, que a tua casa, ele diz assim, 25 e 5, ele diz assim, enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens, subi ao Carmelo e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero, paz tenhas e que a tua casa tenha paz, e
tudo o que tens tenha paz. Ou seja, ele diz aqui uma coisa interessante: paz de uma forma geral, tranquilidade. E Deus quer que nós esteja sempre assim, bem conosco, bem com o nosso cônjuge, bem com a nossa família. O relato deste acontecimento com este casal aqui, o Espírito Santo nos dá importante lição com relação a essa família. Quando ele se dirigiu para aquela mulher, ele focou a família. Quando ele diz assim, vai bem contigo, estava falando com ela, a esposa. Aí depois, vai bem, então, vai bem com o teu marido, vai bem com o filho. Veja que ele focou exatamente na família. Mas vida conjugal é assim. Ela é repleta de bênção, de alegria, mas de realidade. Bom seria que todo casamento fosse só lua de mel até o final. Aleluia, né? Mas nem sempre acontece. Por quê? Porque lua de mel é naqueles primeiros instantes do casamento, primeiros anos. Mas depois dos dias que vão passando, aí o cônjuge vai aterrissando, porque chega filhos, aparecem enfermidades em um dos cônjuges, aparece problema financeiro, problema familiar, uma série de coisas. Aí a lua de mel vai equilibrando, a pessoa vai, aí quando coloca os pés no chão, aí vai caminhando na realidade da vida. Por isso que precisamos da ajuda do nosso Deus. Deus sempre deu primazia à família. A palavra do Senhor mostra aqui, quando a gente lê sobre esse casal, que era um casal que tinha a sua vida. Quem lê o capítulo, não vai dar por conta do tempo, o capítulo 4, vê que é uma família que era bem sucedida. A Bíblia chega a informar que era uma mulher rica, logo tinha felicidade. E para completar a felicidade, chegou o filho. Filhos são bênçãos na casa de Deus. Claro que o primeiro casal, quando eu estou falando aqui assim, casal, porque ele aqui se focou mais a família. Quando chega o primeiro filho, é uma bênção de Deus. Quando já está na barriga, o pai, a mãe já começa a conversar, e o menino sem ouvir, começa aquelas coisas dizendo, fora ele está dizendo assim, aquela alegria total. Por quê? É bênção de Deus. Agora, quando ele fala aqui, a gente vê da harmonia desse casal, a harmonia deles não estavam apenas porque tinham posses materiais bem-sucedidas. A Bíblia diz, foi Jesus que disse que a felicidade de alguém não consiste na abundância dos bens que possuem. Porque às vezes a pessoa tem uma bela casa, mas não tem um lar. O que estou me referindo aqui é que Deus quer que cada família seja um lar. Cada marido, cada esposa tenha o seu lar, como está no Salmo 128. O Salmo 128 é um retrato de um lar abençoado por Deus, que todos nós precisamos e desejamos desfrutar dessa bênção que está aqui inserido na palavra de Deus, quando diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois
comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Isso aqui é o lar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E por que Deus valoriza tanto a família e que cada um de nós precisamos primar por isso também? Porque, como eu falei aqui, que a lua de mel passa e os problemas, a realidade chega, toda a família, sem exceção, passa por adversidades nesta vida. Adversidades tal que às vezes você pensa que não vai chegar do outro lado. Pensa que sua vida vai ser destruída por alguma situação que você está enfrentando. E Deus te ajuda quando você olha para trás e diz assim: como foi que eu passei por ali? Foi a mão poderosa de Deus, que às vezes você não percebe, mas Deus te ajudou a passar por ali. Louvado seja Deus. E nas adversidades da vida, os melhores amigos desaparecem. Melhores amigos entre aspas. Sabe quem é que chega junto, vai estar junto? É a família. Quando a velhice chega, é a família. Quando a doença chega, é a família. Quando as adversidades assaltam, é a família que chega ali junto para gemer junto, chorar junto, atravessar junto, passar junto. E a gente vê aqui que, por ser a família estabelecida, instituída por Deus, não deixa de ser um alvo do inimigo. Agora, quando a gente vai caminhando pela palavra de Deus, a gente vê o quanto Deus prima pela família. Gênesis, no capítulo 7 e o versículo 1, quando Deus foi destruir o mundo diluviano, ele disse a Noé o seguinte, como está escrito aqui na palavra de Deus: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Quando chega no versículo 7, diz assim: e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Interessante. Noé, o cabeça da federação, mas Deus disse: entra tu e a tua família. Gênesis, no capítulo 19, e o verso 15 e 16, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, por causa da impiedade e do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus fez uma coisa interessante aqui. Quando chegou que os homens não queriam nada com Deus, aquela população, aquele povo, aí ele disse a Ló, no versículo 15 do capítulo 19, ele diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Interessante. Poderia pegar só na mão de Ló, vamos Ló, mas o anjo
para tirar, pegou na mão de Ló, na mão da esposa, na mão das filhas e saiu arrastando a família. Deus preserva a família criada por Ele. O primeiro ataque, claro, aconteceu no Jardim do Éden. Aí vem a pergunta do profeta: vai bem contigo? Porque às vezes a gente pensa que o problema está com os outros, com todo mundo, e às vezes o problema está com a gente. Por isso que a primeira pergunta dele foi: vai bem contigo? Mas essa parte nós já falamos em oportunidade passada. Aí ele se estende ao marido quando diz assim: vai bem com o teu marido. O marido é tão importante quanto a esposa, quanto os filhos. Cada dia que você amanhece, o inimigo pega a seta dele na direção do esposo, na direção da esposa, na direção dos filhos, e ele não brinca de fazer pontaria, não. Ele lança a flecha mesmo dele para atacar na sua vida moral, espiritual, profissional, em todos os aspectos da vida. Só que Efésios, no capítulo 5 e 16, diz assim: tomando, 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No Salmo 91, verso 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aí vem a pergunta: por que é que todo dia ele aponta e lança a flecha dele? Está explicado. Deus não te deixa só. Deus não deixa a tua família só. Ele desvia os dados do inimigo, ele não acerta uma e você vai passando, porque nós estamos abrigados nos cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia mostra o marido como provedor e guardião da família. Hebreus, no capítulo 11, rapidamente, e o versículo 7, a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado por Deus sobre o dilúvio, preparou a arca para a salvação da sua família. Preparou a arca para a salvação da sua família. Já que nós estamos assim se direcionando ao marido, ela disse: vai bem com teu marido. Claro que os irmãos aqui estão me escutando, pais de famílias e outros escutando pela Rede Brasil, e até pensando: o que é que vai sair daí? A palavra de Deus. Você é o provedor da tua casa. Você é o provedor e o guardião da sua família. A Bíblia fala também aqui que a mulher tem um marido como uma grande árvore, que ela se ampara debaixo da sombra dele. É bom ler Cantares, capítulo 2, o verso 3, ao que nos diz a palavra do Senhor aqui. Cantares 2, 3, aí diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento.
e o seu fruto é doce ao meu paladar. Se apertar um pouquinho, mas tem um olhinho. Por quê que é tão infeliz aquela esposa que já não sente mais a sombra do seu esposo? É tão infeliz aquele filho que não sente mais a sombra do seu pai. Ele é como um estelhado, uma grande árvore, que quando a família quer se amparar, vai para debaixo da árvore para receber a proteção de Deus. Claro que a gente não vai exortar assim, estou falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus por si só, ela já nos exorta, ela já nos ensina. Noé, divinamente avisado do que vinha, preparou a arca para a salvação da sua família. Querido irmão, você que está me ouvindo aqui, você está preocupado com a salvação do teu filho? Você está preocupado com a salvação da tua filha? Você está como uma árvore fazendo sombra moral para a tua família? Você está como uma grande árvore fazendo sombra espiritual para a tua família? Uma vez, um pai estava embriagado, aí o filhinho passou, aí o outro diz assim: tu conhece aquele cidadão ali? Aí o menino olhou e dizia: é meu pai. Parou, com vergonha de dizer: é meu pai. Você que está ouvindo a palavra de Deus, coloque o prumo na sua vida e veja se você está sendo sombra moral para seu filho, sombra moral para sua esposa, sombra moral espiritual para o seu marido. Claro que esse assunto aqui não é aquele assunto da gente, glória, aleluia. É um assunto que a gente escuta e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Precisamos fazer o que Jesus disse em Marcos 13:3. Orai, vigiai e olhai. Porque a gente olhando, orando e vigiando, a gente enxerga a seta que o inimigo, por onde ela vem, para atingir a vida, ou dele ou dela. Quando no Salmo 128, aquela expressão do verso 4 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é tão profundo, porque quando a gente casa, você que é a esposa, você vai conhecer o temperamento dele, vai conhecer os defeitos dele com mais precisão, porque tudinho tem defeito. Vai conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Uma série de coisas. Mas conhecer o coração dele, você vai conhecer dela, o temperamento dela, o gênio dela, o que ela gosta, os pedaços que você tem que ir carregando. Agora, quando eu digo pedaço, ele também tem cada pedaço. Olha, agora, conhecer o coração dela
Só Jesus, que esquadrinha os rins, vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com a tua esposa. A palavra vai caminhando por onde nós não podemos passar. Porque tem gavetas na alma que o marido não conhece. Mas o teu Deus, que está falando contigo através da palavra dele aqui, conhece cada detalhe da tua vida. Cuidado nas setas do inimigo. Vai bem com o teu marido. Vai bem com a tua esposa. Ela conhece tanta coisa, mas teus segredos, tua mente, as coisas ocultas. Agora, quando Deus está no lar e o temor está presente, por isso que diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque quando o inimigo pega aquela seta que vai mexer na tua vida moral, na fidelidade que você tem à tua esposa, aí o temor diz: não. Quando aquela seta que vai na tua direção, lá no emprego, lá no colégio, lá na universidade, lá na repartição, que vai mexer com a tua sinceridade e fidelidade diante de Deus e o teu marido, aí o temor de não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que é que Satanás não gosta que explique a palavra de Deus, que fale a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é um freio. Às vezes o inimigo já está preparando o terreno, você já está... Aí quando escuta a palavra, aí vou mais nada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você é santo, tua casa é santa, os teus filhos são santos, o teu lar pertence a Deus. Deus trabalha sempre para unir a família, unir o casal. Mateus capítulo 19, versículo 6, Jesus categoricamente falou, dizendo: não separe o homem, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas o inimigo, Jesus disse em João, Evangelho de João 10:10, que ele veio destruir. Por isso que há uma imensidade, muitas vezes, de lares sendo destruídos. Porque deixaram Jesus um pouco de lado. E o lugar de Jesus não é de lado, o lugar de Jesus é no meio da família, no meio do casal. Prioridade principal. A palavra de Deus diz que ele fortalece o vínculo conjugal. Eclesiastes é simples a palavra de Deus, mas eu e você, nós vivemos isso o dia a dia e precisamos do Espírito Santo estar sempre ativando o nosso cuidado, o nosso temor, para estarmos bem como Deus quer, a família estar bem diante de Deus. Eclesiastes, no capítulo 4, e o verso 9 e 10, ao que nos diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Melhor
serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebram tão depressa. Melhor é seres dois do que um, porque se um cair, o outro... Esse cair aqui, não é literalmente aquela queda que a pessoa cai e o outro... É porque nós não somos oniscientes. Nós não conhecemos o nosso futuro. E só Deus sabe quando o sol começar a se pôr para você, como é que você vai atravessar aquele pedaço ali. A Bíblia, não vou detalhar, diz que a mulher, o vaso mais fraco. Mas a vida traz surpresas. Às vezes lá no declinar da vida, tem um que vai depender muito do outro. É por isso que diz assim, 2 é melhor do que um, porque se um cair, o outro levanta. Eu falei aqui, conheço um casal que o irmão tinha muita saúde e a irmã, de vez em quando, o médico... Mas de repente deu um problema lá. E ele ficou sem andar, sem falar. Quando eu chego lá, está ela pegando na mão dele. Ele diz, me dê aqui, meu velho. Bote a mão aqui na boca, eu vou colocar a colher na sua boca. Engula. E ele... Quero ir no sanitário, venha, segure em mim, meu velho. Vamos. É melhor serem 2 do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Vai bem contigo. Vai bem com o teu marido. Cuida dele. Cuida dela. Pastor, eu sou pentecostal, eu quero aquele culto, aquela palavra que a gente entre no mistério. Vai bem com teu marido. Vai bem com a tua esposa. Na igreja é muito fácil a gente mostrar uma fachada de amor, de amizade, de cuidado. No Instagram, que agora é a moda. É muito fácil, meu amor. Eu te amo, mas lá sozinho. Segunda, terça, quarta, criando filho, as doenças, paga água, paga luz. Eu quero ver aí. Vai bem com teu marido. Vai bem com a tua esposa. Deus não está interessado na minha fachada, que de repente possa ser aparente. Deus está interessado na realidade daquilo que eu sou diante dele e diante da igreja, do meu cônjuge, da minha família. É melhor serem 2 do que um, porque se um cair, o outro levanta e melhor paga do seu trabalho. Porque, e dormirem juntos, os dois, eu não vou nem falar nesse assunto aqui, porque de repente pode ser que você dê uma arengada e diz, eu vou dormir no sofá. Fica aí. Recebe.
Não mata ele na unha, não. Cuida dele. Não mata ela na unha, não. Tu vai precisar dela. E o Deus que te deu ele, o Deus que te deu ela, está assim, olha. E Satanás atrás da cerca, querendo ver o pior, querendo ver a separação, a briga, a desarmonia. Mas nesta noite você veio ouvir a palavra de Deus, que Deus está interessado no bem-estar da tua família. Deus faz crescer o afeto. Cantares 8:6, que o amor é mais forte que a morte, e as muitas águas não podem apagar os rios jamais afogarão. Porque Deus, quanto mais o afeto aumenta, porque aquele amor, como já falei da lua de mel, aquele ainda tem um pouquinho de paixão. Mas no dia a dia da vida, aí chega aquele amor verdadeiro que Paulo diz: o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não trata com leviandade. Aí sim, a Bíblia Sagrada mostra por quê. De vez em quando, de repente você encontra alguém que já foi alvejado por esse dardo do inimigo inflamado e não percebeu, porque ele manda de uma forma sutil, mas os efeitos são desastrosos. De vez em quando você pode encontrar um dizendo assim: o meu amor por ela já acabou, não sinto mais nada. O meu amor por ele já acabou, não sinto mais nada por ela. Pode ser que você que esteja aqui não esteja precisando dessa palavra, mas o Espírito Santo sabe o endereço que ela vai chegar. Satanás está trabalhando sempre para destruir a família, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para guardar a tua casa, teu filho, tua família. Foi atingido ou atingida pela seta do inimigo sem perceber. Acabou-se o amor, acabou-se o afeto, acabou-se a harmonia. Mas, já li aqui, Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é isso? Senhor, aquele carinho, aquele amor, aquele afeto, aquela atração que tinha, saiu, Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele torna nova todas as coisas. Eu não estou me referindo aos ensinamentos que a sociedade ensina. O nosso manual é o manual do Criador. O que o mundo entende pouco me interessa. O que me interessa é o que Jesus escreveu, Deus escreveu na sua palavra, que é o Criador. Se você está enfrentando uma crise como essa, você hoje veio ouvir a voz de Deus. Deus quer entrar na tua vida, no teu lar, e renovar aquilo que você perdeu, primeiro o amor. Aí ele diz assim: vai bem contigo, vai bem com teu... Não vai nem muito para falar nisso aqui, porque esse assunto é tão vasto. Claro que tem aquele assunto que às vezes a gente é quem provoca a desarmonia e coloca a culpa no inimigo. Vou passar aqui, mas de vez em quando, por exemplo, Raquel, no capítulo 30 de Gênesis, queria um filho e ficou aperreando a cabeça de Jacó, e a ponto de ele irar e dizer: eu sou Deus por acaso para te dar um filho? E às vezes pode ser que você está forçando o seu marido, dar aquela coisa que você não pode, comprar aquela coisa que ele não pode, e de repente ele faz, daqui a pouco está na amargura, está na tribulação, está no débito, está aquela tribulação na família, porque faltou. Foi o inimigo que tentou. Foi não.
Foi você que não vigiou. A Bíblia diz: contentai-vos com o que tende. Fulano tem, mas eu não posso ter, eu vou me contentar. Eu quero a bênção de Deus na minha família e na minha vida. A vida de Jacó com Raquel, quando ela permitiu o engano ficar dentro de casa, o próprio menino disse, na hora que ela mandou enganar o velho Jacó, o pai, o menino disse assim, Isaac mandou enganar Jacó, enganar o pai Isaac, aí Jacó disse, mãe, pode ser que ele, ao invés de bênção, mãe, maldição. Gênesis 27, 12, 13 fala disso. Nunca permita que o engano tome conta de você e você olhe para o seu marido e diga, ele nem está sabendo. Ela nem está sabendo. Às vezes tem coisa que acontece com o filho, não diz a teu pai, porque às vezes ele nem pavio tem. É uma bomba chiando que não pode escutar nada, mas a mulher sábia sabe que não pode dizer a dosagem toda, aí vai na contra-gota, um pouquinho hoje, aí amanhã tem mais. Amanhã outra, depois outra, daqui a pouco você disse tudo, aí ele vai abraçar o problema, porque eu já li aqui que o cordão de 3 dobras é mais resistente. Não esconda nada da família do seu cônjuge. Claro, palavra de Deus bate e alguém logo acende a consciência, mas ele ainda disse assim, vai bem com teu filho. Irmãos, não vai dar tempo de ler as referências, mas a preocupação com filhos começa quando ele começa a ser gerado. A Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 25, verso 21 e 23, quando Jacó foi gerado no ventre da sua mãe, aí começou aquela luta dentro, aquela briga, os dois arengando, e ela sem entender aquilo, aí foi orar, disse, Deus, que é isso aqui nos meus filhos, na minha barriga? Ela disse, aqui tem dois meninos aí, 2 nações, o maior vai servir ao menor. Claro, quando começa a geração, já começa a preocupação com a saúde, para nascer com saúde. Aí quando nasce, aí vem a preocupação, e uma das maiores preocupações é quando chega a hora da adolescência para frente. Que aí entra o psicológico, o emocional. É muito bom quando o pai tem prazer no filho, mas nem sempre acontece. Você que gerou filhos tem que estar preparado para passar muitos momentos de grandes alegrias. E tem que preparar o seu coração também para passar momentos de tristezas. Isso aqui não tem muita coisa não, isso aqui é a realidade. De vez em quando não tem aquele pai alegre com Jesus, por exemplo. No batismo de Jesus, a Bíblia diz, em Mateus 3,17, que quando o Espírito Santo desceu lá, aí Deus com aquele prazer disse, esse aí é meu filho amado, nele está todo o meu prazer, nele eu me comprazo. João Batista, quando nasceu, Lucas 1:13, o anjo foi dito a ele que aquele menino ia servir de grande alegria e de prazer para os seus pais.
Mas nem sempre acontece assim. Acontece um filho pródigo, Lucas capítulo 15, que o pai deu tudo a ele, tinha tudo na casa do pai, depois pegou lá a parte que lhe pertencia e o pai vê ele rumando, saindo de junto do pai. Preferiu a sombra dos amigos do que a sombra do pai. Quero aproveitar nesse momento, jovem, você que está me escutando, moça, rapaz, que agora a moda é sair da sombra dos pais. Não, eu quero morar só, eu vou morar com meus amigos, vou morar com minhas amigas. Mas hoje você está ouvindo uma palavra de Deus. A melhor sombra para você é a sombra, depois da de Deus, é a sombra do teu pai, é a sombra da tua mãe. E quero aproveitar para dizer a você, pai e marido, que quando você sofrer a ingratidão do seu filho, não deixe fugir do seu coração a entranha paterna, materna. O filho pródigo fez o que fez, mas de vez o pai dava uma olhada para o caminho. Porque a sombra dos amigos é enganosa. Aquela amiga, aquele amigo que você, não, meu pai é rígido, meu pai exige assim, eu quero viver a minha vida livre, vou alugar um apartamento, vou morar com meus amigos. Recebe hoje um alerta de Deus na tua vida. Não sai da sombra que o teu pai está fazendo para tu, não. Não sai da sombra que tua mãe está fazendo para tu, não. Conversei com um pai, chorando, os nervos assim, tremendo. E um desses filhos saiu de casa, aí foi para a sombra dos amigos, enquanto tinha alguma coisa, como filho pródigo. Aí leva para lá, leva para cá, e viaja, e tem amigo, e bar, e restaurante, mas foi se acabando. Quando foi um dia, entrou num caminho difícil, e nas amizades entrou em caminho difícil, que eu não quero nem dizer aqui, que o pai, chorando, angustiado, daqui a pouco o pai recebe um telefonema: venha aqui socorrer seu filho. Ele acabou de levar, foi 3 ou foi 4 tiros. Ai, pai, por isso que eu digo, tem que preparar o coração para grandes alegrias e tem que preparar o coração para momentos de choro, mas nunca deixar o coração de pai. Ele correu, chegou lá o menino na rua, caído, ele colocou no carro e foi socorrendo para outra cidade, perto da cidade que ele estava, não tinha médico, e no caminho um menino dizia: pai, eu estou indo embora, pai, não deixa não, pai. Pai, eu estou indo embora. E a voz foi diminuindo. E ele correndo para chegar no hospital. Quando chegou no hospital, ele só deu tempo de fazer: pai, foi embora. Não sai da sombra do teu pai, não. Aquele pai chorando, contando a situação. Deus fala contigo nesta noite através da sua palavra, da tua mãe. Agora, por que o pai e a mãe tem que ter aquelas entranhas de coração? Porque é filho, é filha, é da entranha. Não vou comentar, mas no capítulo 15 de Mateus, no capítulo 15, verso 28, que fala daquela mulher cananeia, a filha estava endemoniada. Mas ela, tu está endemoniada? Ela deixou a menina lá, não podia se aproximar de Jesus, porque era cananeia, gentílica, mas ficou atrás dos discípulos: Jesus, filho de Davi, minha filha, tem misericórdia de mim, Jesus. Mas não deixou os pés de Jesus lá.
Daqui a pouco o discípulo despede esta mulher que vem gritando aí atrás de nós. Aí Jesus: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela: Jesus é minha filha, tem misericórdia da minha filha. Aí Jesus parou e disse: não é lícito tirar o pão da mesa e deitar os cachorrinhos. Ela aproveitou e disse: eu sei, Senhor. O momento bonito. Mas os cachorrinhos precisa comer também da migalha que cai da mesa do meu Senhor. É minha filha. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme o teu pedido. Quando ela foi, a menina já estava liberta. Não desiste do teu filho que está na cachaça, não. Não desiste do teu filho que está nas drogas, não. Vai pedindo a Jesus, filho de Davi. O filho da sunamita estava morto, mas ela saiu e disse: eu vou buscar vida para meu filho. Vai bem contigo. Vai bem com o teu marido. Vai bem com o teu filho. Claro que você está pensando nela, né? Está pensando nele, né? É isso mesmo que Jesus quer fazer contigo. Estende as tuas mãos e faz sombra para a tua família. Que Deus ajude. Satanás está interessado em destruir, mas não vai não. Maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Jesus está contigo, está protegendo a tua família, a nossa família.